Bom dia, turma. Essa atividade ela é referente a comunicações e transportes, são 8 questões específicas do Enem, ok? Se assim vocês quiserem, eu posso propor para vocês continuar fazendo alguns exercícios sobre o Enem especificamente, ok? Vamos lá. A primeira questão é sobre logística. É um grande gargalo no desenvolvimento brasileiro, a gente sabe muito bem disso, que logística, por exemplo, ferrovias, questão de hidrovias, e principalmente agora, a gente é totalmente dependente dos caminhoneiros, né? Projeto rodoviarismo. Então, pensar que esse sistema logístico brasileiro, sistema de infraestrutura brasileira é extremamente deficitário. No texto, então, ele fala exatamente sobre a logística da soja e como que a gente pode, então, pensar, se responder essa questão. É conhecimento prático mesmo, né? Qualquer coisa falando negativamente sobre essa questão de logística, a questão de algo físico, era só marcar aí exatamente a questão B, né? Como terminais e atracadouros, especificamente da soja, ok? Na questão 2, fala sobre globalização, mas especificamente a hora que eu marquei aqui, da eliminação de obstáculos técnicos, ou seja, novamente, algo físico. Né? Globalização é muito a rede, a internet, pessoas, fluxos de capital. Ok, entendemos isso. Porém, quando ele diz que a globalização depende da eliminação, né, de obstáculos técnicos, e faz uma pergunta referência a isso, é exatamente o quê? O que o texto quer dizer? Que a gente precisa de, na questão C, melhoria na infraestrutura de transportes. Ok? Vale ressaltar agora a crise também de aviação e que isso vai tornar a questão de pessoas, vai ficar muito mais caro provavelmente, algumas empresas vão falir. Existe uma possibilidade real de empresas brasileiras de aviação falir, tanto é que hoje mesmo, amanhã, vai ser votado uma medida para tentar salvar, emprestar acho que alguns bilhões para essas empresas, para manter os empregos e manter a linha aérea, né? A via aérea, porque é muito importante. Na questão 3, é falando sobre o seguinte: manifestação, grupos ou minorias na internet. E a internet está sendo utilizada a isso, para, como mostra no texto, sobre a inserção de pessoas que eram invisíveis, ok? Tanto é que existe um ativismo político muito grande. A resposta correta é a D, o tal do engajamento cívico, ok? Tanto é que tem a tal da dualidade que a gente consegue ver, né? Bolsominion versus petista e assim por diante, ok? Questão 4, ela está falando sobre tema charge. Nessa charge mostra que o padre já sabia da vida do cara pelo Facebook. Vale ressaltar que Facebook, Twitter, Instagram, o próprio Gmail, ele utiliza nossos dados. Quando a gente aceita utilizar esses aplicativos, esses serviços, eles coletam nossos dados, como o próprio Google Chrome. Então, você está no Google Chrome, pesquisou sobre um tênis, ele vai aparecer no seu Facebook, porque é totalmente interligado. Então, na verdade, nada é de graça. Você está vendendo as suas informações para eles tenham um banco de dados e, a partir disso, você ser um baita de um consumidor muito específico, ok? A resposta correta sobre essa questão é a C, perda da privacidade em ambiente virtual. Se pedir a questão do Gmail, do próprio Facebook, ok? Na questão 5, tem um texto falando que nos anos 70 a indústria se espalhou pelo Brasil, isso no mundo de maneira geral, e graças à questão do desenvolvimento do meio de comunicação. Telefone, própria a questão do início dos computadores, o início da internet nos anos 80 e 90 permitiu que tenhamos fábricas brasileiras que tenham o desenvolvimento aqui no Brasil e a produção na China, como exemplo. Tanto é que deu um erro danado hoje. Várias empresas, eu vi na Folha de São Paulo que existe possibilidade, algumas empresas que estavam na China, que eram japonesas, estão indo para o Japão novamente, por conta que
as empresas, de maneira geral, por exemplo, a Apple ficou muito tempo fechada, sem produção de telefones. A própria Samsung também, no Brasil, a gente está sem peças de alguns produtos Samsung. É um prejuízo danado, porque concentraram na China a produção. Ok? Na questão 6, ela é interessante que fala exatamente sobre, é uma questão antiga, mas ela é pertinente, que mostra que a Índia ela é completamente, ela uma população gigante, porém ela está se especializando na produção de software, ok? E por conta disso, ela é um polo de desenvolvimento hoje, ok? E quanto a isso, até anotei aqui a habilidade dos indianos para o pensamento abstrato. Eles são muito focados nas questões de matemática, das engenharias, assim, ok? Resposta correta, a B. 7. Penúltima, 73, sobre árabes e israelenses. Que é a história que a gente sabe, que é nessa guerra, a produção do petróleo, o valor do petróleo aumentou muito. Por conta disso, o preço do petróleo, da gasolina, de tudo aumentou demasiadamente. Hoje a gente vive o inverso. Hoje a produção do petróleo, uma briga entre a Arábia Saudita e Rússia, fez com que tivesse, diferentemente dos anos 73, que foi pouca produção e aumentou o preço, hoje não, o preço caiu porque existe excesso de produção. Pessoas não estão andando de carro, não tem avião voando, as fábricas diminuíram sua produção, menos energia. O que significa? O petróleo acumulou e você não tem como tampar um poço de petróleo assim de forma tão fácil. O que acontece? O preço do petróleo caiu muito por conta dessa queda. Existe uma foto, vocês botam no Google aí quem quiser curiosidade, são as dezenas ou centenas de petroleiros no meio do mar parado, porque não tem onde botar todo esse petróleo que estão nos navios, ok? Essa é uma crise gigantesca, que é de superprodução, ok? Queria que seja a última questão. A última falando sobre distribuição etária da população, ou seja, a população brasileira é extremamente jovem, mesmo em 2005, mesmo hoje, exatamente mostra a quantidade de tempo em relação à utilização da internet, né? E o Brasil hoje, na verdade, eu acho que é o segundo, só perde para os Estados Unidos. A gente tem, ou está quase ganhando em relação à quantidade de tempo que a gente perde no Facebook, Instagram e assim por diante. Assim falando, que a gente fica randômico. Entra Face, não tem nada, entra no Instagram, não tem nada e assim por diante, ok? A questão 8. Resposta correta é a questão, é a A, apenas a 1, ok? Meninos, apenas 8 questões com o primeiro. Dê um feedback em relação ao som, se foi legal, se um assunto específico, pertinente. Eu tenho aqui uma ordem que eu vou fazer, ok? Mas se isso valeu a pena, beleza? Então falem para mim, por favor. Abraços.